Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um dia dessa jornada maravilhosa que é uma jornada para uma identidade firmada em Deus, em tudo aquilo que Ele criou a gente para ser. E hoje, nesse novo dia de estudo, de estarmos aqui juntas, eu quero trazer mais um aspecto da nossa identidade em Deus, daquilo que a gente precisa saber que Ele nos criou para sermos ou para fazermos. Bom, já vimos aqui que a gente foi criada para que a gente reflita a imagem do nosso Criador, nós fomos criadas para ter um relacionamento com o nosso Criador, que Ele nos conhece desde antes que a gente fosse formada no ventre da nossa mãe e que nós temos um propósito. Todas nós temos um propósito específico para vivermos aqui nessa terra, porque foi para isso também que Deus nos criou e para isso que nós viemos ao mundo. Hoje nós vamos entender também que nós fomos criadas para governar. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1, no verso 26. E ele diz assim, olha, então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bom, nós fomos criadas para governar. Isso significa que quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou a mim e a você, Ele nos deu poder de governo sobre toda a criação. Isso significa que nós precisamos governar. E isso não tem a ver somente com a natureza. Nós também precisamos saber governar ou administrar, né? Cuidar das pessoas que Ele colocou à nossa volta, dos ambientes em que nós atuamos, né? E de tudo que Deus colocou na nossa mão, incluindo a nossa própria vida. Nós fomos criadas para governar. E aí eu quero falar um pouquinho agora sobre o autogoverno, porque você entende que já que você foi chamada ou criada para governar sobre todas as coisas, porque isso foi ordem de Deus. Mas agora eu queria falar um pouco sobre autogoverno. Deus não criou a gente para ser dominada pelas coisas. A verdade é que é o contrário, Ele nos criou para dominar sobre todas as coisas. Faz parte desse processo de descobrir a nossa identidade, de firmar a nossa identidade, que a gente saiba e que a gente não aceite sermos dominados ou dominadas pelas coisas. Sejam elas os vícios, né? Sejam essas coisas as nossas emoções e os nossos sentimentos. A gente não pode ser dominada por isso, a gente não pode ser dominada por impulsividade, pela baixa autoestima. A gente precisa saber se governar. Porque Deus nos deu esse corpo, Deus nos deu a nossa alma, Deus nos deu a nossa mente para que a gente governe sobre ela também. Não é as coisas que nos governam, mas a gente precisa governar as coisas. Não podemos ser dominadas pelos fatores externos, pelas circunstâncias da nossa vida. Não podemos ser dominadas por relacionamentos abusivos. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para dominarmos. Deus te deu o seu corpo e te capacitou com a mente de Cristo para que você governe. E que você possa ser capaz de governar e administrar todo o resto. Não só você mesma, mas tudo que está à sua volta e que Ele te deu na sua mão. Na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, você tem poder de governo sobre isso.
É claro que a soberania de Deus atua sobre nós e a vontade dele se manifesta na nossa vida, mas também nós precisamos, né, governar a nossa própria vida. Sabemos, temos inteligência para administrar a nossa vida. Tem uma frase de uma bispa que eu admiro, que é a bispa Dirce Carvalho, que ela diz que Deus se importa com o que se passa tanto no seu interior quanto no seu exterior. Por quê? Porque Deus se importa com o que se passa dentro da gente. Deus se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E o desejo dele é que a gente saiba se autogovernar. Não só governar as coisas aqui fora, mas antes de querer começar a governar as coisas aqui pelo lado de fora, que a gente saiba se autogovernar. Isso fala de equilíbrio, sabe? Isso fala de autoestima verdadeira, uma autoestima equilibrada. Isso fala de sentimentos equilibrados. Isso fala de não sermos governadas por emoções, para a gente não ser levada, né, para a gente não ser enganada pelas nossas emoções, nem pelos nossos sentimentos, nem por aquilo que a gente acha, né, que está acontecendo. Não, governe o seu mundo interior para que você consiga governar melhor o seu mundo exterior. Isso faz parte do nosso processo de firmar a nossa identidade, saber quem a gente é. Saber que existem alguns sentimentos que nos fazem mal, saber que existem alguns pensamentos que nos fazem mal, que nós precisamos rejeitar, que nós precisamos eliminar, que nós precisamos não dar atenção a esses sentimentos. A verdade é que a gente precisa, com o mesmo olhar que a gente tem para o mundo à nossa volta, o nosso mundo exterior, que a gente precisa também olhar de vez em quando para o nosso mundo interior um pouquinho. Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia nos faz um convite para que de vez em quando a gente olhe para o nosso interior, para que a gente faça uma análise de nós mesmos, para a gente detectar algumas coisas que não estão servindo e nem cabendo mais na nossa vida, para a gente detectar aquelas coisas que estão sendo prejudiciais para a nossa vida e colocar elas para fora, para detectar de repente as mentiras que Satanás tem colocado na nossa mente, de repente há pouco ou de repente até há muito tempo. E detectando essas mentiras, a gente rejeita elas, colocando o quê? Colocando a verdade de Deus sobre a nossa vida. É preciso, para que a gente tenha uma identidade firmada, esse autogoverno, esse conhecimento do nosso interior. Sabe por quê? Porque uma mulher, uma pessoa com o interior organizado é uma pessoa capaz de governar o seu exterior. Quando a gente tem um interior organizado, quando a gente tem essa parte da nossa vida, né, governada, equilibrada, a gente consegue governar o nosso exterior também. E Deus se importa com isso. Tanto que Ele nos convida, né, a fazer esse exame, a olhar para o nosso interior e olhar para o nosso coração. Com a mesma dedicação com que nós fazemos com o nosso corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito e devemos cuidar dessas três partes de maneira igual, porque uma vai afetando a outra. O nosso interior, ele afeta o nosso exterior, a maneira que a gente se comporta, a maneira com que a gente reage a situações, a maneira que a gente trata as pessoas. O nosso interior, ele governa o nosso exterior e é preciso, e é por isso que a gente precisa saber se governar. Eu gosto muito da maneira que o apóstolo João, ele se refere a Gaio, né, a um presbítero da igreja primitiva, que ele era um homem com o interior muito organizado. Lá em 3ª de João, no capítulo 1, verso 2, ele fala assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, João está reconhecendo ali que Gaio era um homem com o interior muito organizado. E por isso ele pedia a Deus que tanto a sua saúde, né, no aspecto exterior, fosse tão bem organizado quanto o seu interior. Porque Gaio era uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabia se autogovernar. E ele é exemplo para nós. A verdade é que existe muita gente por aí, né, confusa,
quanto à sua identidade, quanto ao seu propósito, quanto ao seu chamado, quanto ao seu futuro. E por causa dessa confusão no seu interior, elas acabam fazendo escolhas erradas, elas acabam indo por caminhos errados, elas acabam sendo enganadas por pessoas que vendem sonhos, né, impossíveis, ou sonhos que eles dizem que são possíveis a todos, mas que para essas pessoas específicas não foi para isso que Deus as chamou, né? E isso ocorre por quê? Porque estamos com o nosso interior desgovernado, com o nosso interior desorganizado. E muitas vezes a gente acaba colocando a culpa em Deus, quando na verdade ele não tem culpa de nada. Quando na verdade ele já sabe tudo que tem para a sua vida. Mas o que falta de repente hoje, para que você possa, né, se firmar na sua identidade e reconhecer o propósito de Deus para a sua vida, basta apenas hoje que você decida se autogovernar, né? Conhecer você mais no seu interior, conhecer tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que tem descrito a sua vida, esse curso de vida que você teve até hoje, organizar a sua mente, né? Rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus para a sua vida. Eu te convido hoje, eu quero fazer esse convite para você nesse vídeo hoje. Comece a sua transformação de dentro para fora. Comece a pensar em tudo que Deus pensa sobre você. Comece a pensar em tudo que aconteceu na sua vida até hoje. E faça aí um equilíbrio. De repente você vai precisar jogar algumas coisas fora, mas para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Rejeite toda palavra negativa que não vem de Deus sobre a sua vida hoje, mesmo que essa palavra tenha ficado muito em você desde quando você era pequenininha, sabe? Comece a colocar para dentro da sua mente tudo aquilo que Deus pensa sobre você. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, lá você vai encontrar tudo aquilo que Deus pensa e que Deus tem para a sua vida. Governe-se. A palavra de hoje é governe-se. Governe o seu interior. E quanto mais autoajustada você estiver por dentro, mais você será capaz de governar o mundo à sua volta. Mais você estará alinhada com a vontade de Deus sobre a sua vida. E cada vez mais firmada na sua identidade. Que passos você precisa começar a dar a partir de hoje para você retomar as rédeas sobre a sua vida? Para que você comece a se governar novamente. Não permita ser dominada pelas coisas, ao contrário, domine as coisas. E não permita ser governada pelas coisas ruins que têm acontecido dentro de você. Seja governada pela palavra de Deus. Seja governada por aquilo que Deus te chama para ser. Governe-se. Mude aí o seu interior, eu tenho certeza que o seu exterior será transformado e você receberá testemunho dessa transformação na sua vida, tá bom? Hoje nós falamos sobre esse autogoverno e ficamos por aqui. No nosso próximo encontro nós vamos saber mais um pouquinho da nossa identidade em Deus e vamos continuar nessa construção da nossa identidade, nessa jornada maravilhosa que é a jornada da identidade formada para que a gente seja bênção, para que a gente viva no nosso propósito, tá bom? Eu espero que tenha sido bênção, eu espero que você compartilhe esse vídeo, se você ainda não assina o canal, que você possa aí clicar para assinar, né? E eu espero vocês para o próximo dia dessa jornada que nós estamos fazendo juntos, tá bom? Que Deus te abençoe. Até lá!